dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Somos a Igreja de Cristo, plantada no coração do mundo pelos apóstolos. Eles foram escolhidos pela gratuidade divina de Cristo. Pedro e Paulo firmaram nossa fé pelo testemunho que nos deixaram no anúncio do Evangelho e do martírio. Não se recusaram em dizer a verdade num mundo hostil, perseguidor. Pedro ouviu e acolheu o chamado de Cristo: segue-me. Abandonou tudo e não mais voltou atrás. Paulo, no caminho de Damasco, viu o quanto Cristo o amava e, abraçando a causa do reino, não hesitou em proclamá-lo a tantas comunidades. Sejam benditos os apóstolos que nos deixaram a fé como a maior herança para esta vida. A missa será celebrada pelo Padre Chico. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Um bom dia a todos, na alegria do encontro, acolhendo-nos no Senhor,
Nessa festa da Igreja, nós iniciamos a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus, que é o nosso irmão, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coloquemo-nos agora humildes diante de Deus e nos reconheçamos pecadores do canto penitencial. Deus é Pai e Mãe, cheio de bondade e de misericórdia. Ele tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e pelos caminhos do amor fraterno nos conduza para a vida eterna. Amém. E na alegria de reconciliados entoamos o nosso louvor. Deus
Oremos. Intenções da missa de hoje. Pelos falecidos e falecidas. Ivanilde Cassiano Mendes, 7º dia. João Martins Pereira, 30º dia. José Mateus Ambil, 1º ano de falecimento. Silvia Terezinha Victor, Querubim Ambil. José Roberto Mingoni. José Guilherme Tsumstein, 40 anos de falecimento. Inácio Angarten, 20 anos de falecimento. Pedindo bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias, nossos dizimistas, nossa comunidade e para o mundo. Também para nossos parentes e amigos que estão doentes, em especial o cônego Álvaro Augusto Ambil, nosso pároco, e Marta Regina Baraldi. Pedindo graças e bênçãos para os aniversariantes dizimistas e colaboradores do mês de julho. Hoje, por Daniele Carine Enque. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nossos corações. Ó Deus, que hoje nos concedeis as alegrias de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Podemos dizer como Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A palavra acolhida na fé tem força transformadora e nos conduz no caminho do reino. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-los ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia e de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa de hoje, fundamentada nos textos que nós acabamos de ouvir, ela nos dá então essa consciência de que nós somos chamados a ser igreja. A igreja está acima da religião. Nós não somos chamados para ser católicos, apostólicos, romanos. Nós somos chamados para ser a Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus Cristo, no contexto das leituras, ela não pode ser algemada, ela não pode estar presa a uma seita, a uma religião, qualquer outra coisa. Então, nós vimos ali a Pedro na prisão, não é? As algemas lhe caem. Por quê? Porque a igreja, ela é livre. A igreja prega a palavra de Deus com toda a liberdade. Depois, então, nós vemos na leitura, na segunda leitura, que Paulo, escrevendo a Timóteo, então, ele vai dizer o quê? Eu combati o bom combate, eu guardei a fé, ou seja, eu cuidei da fé. Essa é a missão de Paulo. Por quê? Porque no contexto da igreja, você não pode imaginar Pedro sem Paulo. Entenderam? Então você não pode, não existe Pedro sozinho. E não existe Paulo sozinho. Mas Pedro e Paulo, no contexto, é que organizam e constituem a Igreja de Jesus Cristo, que é fundamentada, então a imagem da pedra, a pedra ela sustenta alguma coisa e ela própria está sustentada. Então,
os alicerces da igreja, as colunas que sustentam a igreja, são justamente os apóstolos. Então, é muito importante a gente ter esse conceito claro, para a gente não pensar que a igreja é alguma coisa que Pedro fez ou que Paulo resolveu fazer de outro jeito, não. Então, os acontecimentos que nós lemos aqui não são cronológicos, não é? Quer dizer, Mateus faz esse relato todo muito tempo depois de ter acontecido. Quer dizer, ele ouviu a tradição para depois ele transcrever no Evangelho. Então, Mateus, então, é que vai relatar exatamente o fundamento do mistério. Então, a primeira coisa, o que as pessoas dizem que eu sou? Jesus pergunta. Aí vem a teologia do achismo. Eu acho que você é um profeta. Eu acho que você é Elias. Eu acho que você é Jeremias. E não existe a teologia do achismo. Ou é ou não é. Então agora, e para vocês? Quem sou eu? Aí então Pedro toma a palavra. E vejo, Pedro não tinha capacidade nem moral e nem intelectual para dar uma resposta. Não é? Ele não tinha essa capacidade. Ele daqui a pouco vai negar, vai dizer que não conhece. Entenderam? Então Simão Pedro toma a palavra e diz: você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus diz o quê? Você respondeu certo, mas você não respondeu por sua inteligência, não. Você ainda não tem essa capacidade. O Espírito Santo é que te revelou isso. Então agora eu vou dizer profeticamente: você é uma pedra. O texto grego diz: você é Kéfas. A tradução latina é que pois tu és Petrus, não é? Mas o original grego é: você é Kéfas, você é pedra. E sobre esta pedra, esse alicerce de pedra, é que eu vou construir a minha igreja. Então a igreja de Jesus Cristo é uma construção nova. Sobre esse alicerce dos apóstolos e essas colunas de sustentação, repito, que são os apóstolos. Então isso é importante para a gente não dissecar o Evangelho e querer entender parte por parte. Não, você tem que pegar o contexto. Então, no contexto, Jesus organiza a sua igreja a partir do alicerce, não é? E com as colunas de sustentação, não é? Para que ela possa, então, cumprir a sua missão. E qual é a missão da igreja? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar na terra, diz para Pedro, veja, Pedro não é a pessoa individual dele agora, não é mais ele individual, é Pedro junto com os apóstolos, não é? Então, tudo que você ligar será ligado nos céus. Tudo que você desligar será desligado nos céus. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo é infalível. A igreja de Jesus Cristo não pode errar. Entenderam? A igreja não. A religião está cheia de erro.
Mas a Igreja de Jesus Cristo não. Ela é infalível. Então, tudo aquilo que você disser como ensinamento na terra será corroborado lá no céu. E tudo que você disser que não é, que está errado, tudo será corroborado lá no céu. Então, minha gente, isso para nós é muito importante. Para nós aprofundarmos hoje a nossa consciência de sermos Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus Cristo, na parábola do bom pastor, ela é um rebanho que tem muitos redis. Então, a Igreja de Jesus Cristo pertence a todas aquelas religiões cristãs que aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus. Então não é privilégio da nossa religião católica, apostólica, romana. Isso aí vem depois na história, não é? Depois é que Constantino vai despertar essa Igreja Católica. Mas a organização de Jesus Cristo é essa. É o alicerce e as colunas de suporte para suportar a verdade verdadeira. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Entenderam? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Cada um de nós tem que pensar assim: eu sou igreja, eclesia, não é, de Jesus Cristo. A palavra eclesia, comunhão. Eu estou em comunhão com os meus irmãos. Eu sozinho não sou nada. Mas em comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, eu sou a Igreja de Jesus Cristo, que é celebrada em cada religião, com seus rituais, com seus, os seus mandamentos próprios, as suas verdades próprias religiosas. Então, vejam, a festa de hoje nos coloca no mistério da unidade. Então, a Igreja de Jesus Cristo está para nós como está o mistério da Trindade. Não existe Pedro sem Paulo. Veja, não existe Pedro sem Paulo. Como não existe Pai sem o Filho na Trindade. Não existe igreja sem comunhão, eclesia, como não existe a Trindade sem o Espírito Santo, que é o amor, que une as três pessoas divinas. Então a Igreja de Jesus Cristo é a própria imagem do mistério da Santíssima Trindade. Por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados em nome da Trindade, porque temos que testemunhar essa Trindade. Então, meus irmãos, vamos rezar hoje muito pela Igreja de hoje, onde Pedro é Francisco. Uma igreja também que é provada hoje, uma igreja que é perseguida hoje. Nós temos movimentos organizados, né, dentro da própria igreja, com cardeais, bispos, etc., para demitir o Papa Francisco, não é? Então, nós temos que pedir a Deus para que Francisco tenha fortaleza de vencer todos os obstáculos. Em cadeira de roda, que ele está agora com um bengala na mão, não importa, que ele possa conduzir essa igreja de Jesus Cristo. Essa é a missão dele hoje. E que ele o faça assim, com muito amor, com muita coragem, porque o seu ministério de Pedro, além de teologicamente estar sustentado sobre o alicerce e sobre as colunas, não é? Ele conta conosco.
conta com a nossa oração, conta com a nossa solidariedade e conta com o nosso grito de dizer: coragem, Francisco, não tenha medo. O Espírito do Senhor caminha contigo. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, olhe por nós e interceda pela Igreja de Pedro, hoje Francisco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E levemos confiantes as nossas preces a Deus. Inspirai vossa Igreja no anúncio do Evangelho, para que ele alcance o coração dos homens e das mulheres de nosso tempo. Senhor, abençoai e santificai vossa Igreja. Dai saúde e paz ao Papa, e vosso Espírito Santo o ilumine e o inspire em sua missão. Senhor, abençoai e santificai vossa Igreja. Guardai vosso povo e fortalecei-o na procura do bem, da paz e da harmonia entre os povos e nações. Senhor, abençoai e santificai vossa Igreja. Fortalecei-nos na ação missionária e que sejamos capazes de profetizar o caminho da paz e da esperança. Senhor, abençoai e santificai vossa Igreja. Fortalecei vossa Igreja no caminho sinodal e que todos os cristãos vivam com alegria essa aurora de vossa graça, caminhando juntos na fidelidade batismal. Senhor, abençoai e santificai vossa Igreja. E pedimos tudo isso pela intercessão de Nossa Senhora, a nossa Mãe de Lourdes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quem nos separa
Nós vamos rezar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e é necessário dar-vos graças sempre em todo lugar, Deus de misericórdia, por Cristo nosso irmão. É Ele a vossa palavra viva, pela qual tudo foi criado. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E sendo verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo, Ele nasceu da Virgem Maria. E para cumprir a vossa vontade, ó Pai, reunir um povo santo para o vosso louvor, Ele estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e anunciar a ressurreição. Por Ele, os anjos e os santos proclamam a vossa glória cantando a uma só voz. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito de amor, o pão será corpo e o vinho sangue do Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos
e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice com vinho nas suas mãos. Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, porque este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Minhas irmãs e meus irmãos, carne e sangue de Jesus ressuscitado. Isto é o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebramos a memória de Jesus, sua Páscoa para a glória nos conduz. Ser igreja é um desafio para nós. Unidade, justiça e caridade te pedimos, ó Senhor. Dá o descanso aos irmãos que já partiram. Reúne em teu reino aqueles que te serviram. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Preparando a nossa participação na mesa, nós rezamos agora como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem
poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos. Nós todos somos felizes, porque somos convidados a tomar parte agora nesta refeição. Jesus é o pão repartido, é o sangue derramado. Na sua carne e no seu sangue ressuscitado, ele tira o meu pecado, que sou o celebrante dessa missa, e o seu pecado, meu irmão, minha irmã, que comigo participam virtual e virtuosamente dessa mesa. A carne e o sangue de Cristo nos lave dos nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém.
Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, nós, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As crianças e os jovens poderão subir aqui até o altar. No próximo domingo, nós não teremos a missa das 8 horas, e sim a missa às 10 horas, missa em ação de graças, presidida por Dom João Inácio Miller, nosso arcebispo, celebrando o jubileu sacerdotal, 60 anos de ordenação e nomeação como pároco emérito do cônego Álvaro Augusto Ambil, e posse canônica do padre Luiz Antônio do Canto Neto, como nosso pároco. Portanto, no próximo domingo, a missa será às 10 horas. E às 12 horas será servido o almoço no Salão Social da Sociedade, por adesões antecipadas até amanhã, dia 4. Os contatos devem ser feitos pelos telefones e os números estão fixados nas colunas na entrada da igreja. Portanto, as adesões até amanhã pelos telefones, tá bom? Então, no próximo domingo, a missa será às 10 horas e não teremos às 8 horas. Vamos então aqui com essa criançada bonita que está aqui, não é? Vamos terminar pedindo a bênção de Deus. Só que a gente precisa cantar antes. Vamos cantar? O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. Nada mais desejo, não quero senão rendido a Jesus no meu coração. Rendido a Jesus no meu coração. O Senhor esteja com todos. Que a força da palavra que nos reuniu nessa manhã e realizou essa Eucaristia com missão de igreja, sustentação de igreja, igreja de Pedro, igreja de Paulo, nos ajude agora então, essa Eucaristia, a testemunhar essa igreja na nossa vida. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom dia a todos. Vamos em paz, repartindo paz. O Senhor esteja conosco.